Bom, pessoal, essa é a segunda parte da aula 5 da disciplina de Segurança em Sistemas de Computação. Então, nós estamos trabalhando nessa aula com cifras de transposição. A cifra de Billy, então, é um exemplo desse tipo de cifra que usa índices para palavras ou letras dentro de uma frase pré-estabelecida. Então, por exemplo, nessa frase, esta é uma frase de exemplo gratuita, se reconhecem índices em relação às palavras e isso permite, então, a busca, né, de um texto considerando iniciais. Então, esse tipo de cifra semelhante às cifras do tipo book. Nesse caso específico da cifra de Billy, existe uma história, eu coloquei para vocês aqui o link para essa história, que muitos criptoanalistas questionam a veracidade dessa história, né, sobre uma utilização específica, mas existem outros exemplos de cifras que são parecidas, né, com a utilização da cifra de Billy. Uma outra cifra de transposição é chamada cifra Playfair. Então, nessa cifra, o alfabeto é distribuído em um quadrado de 5 por 5 e é igual a J nesse alfabeto. Se separa o texto puro em grupos de 2 caracteres, depois de eliminar os espaços. E depois busca-se cada grupo de 2 caracteres em um quadrado e faz a substituição considerando algumas regras. Então, observando aqui, ao se utilizar a senha Charles, então como está descrito aqui, e depois a sequência do alfabeto, se criou então aqui, como vocês podem perceber, né, esse quadrado de 5 por 5 e daí então esse conjunto, né, de grupos de duas letras então vão ser substituídos por por algumas regras simples. Então, por exemplo, na mesma linha vai para a direita, né? Então MI se transforma em NK, né? Na mesma coluna é abaixo, né? Então o GE se transforma em OG, tá? E se não é possível, então se avança na mesma linha até a mesma coluna. Então, no caso de MEGD e ETDO. Então, nesse caso, né, pensando numa criptoanálise de uma cicla de Playfair, então uma análise que pode ser realizada é a frequência dos digramas, porque os digramas vão ser sempre cifrados da mesma forma. Então, em inglês você pode procurar digramas que são mais comuns, como esses que estão colocados aqui, mas em português também tem os digramas que são mais comuns. Então, se faz uma busca por frequência e a partir dessa análise por frequência se é possível encontrar qual o digrama original, né, que gerou então no texto, no diagrama original do texto puro, que gerou lá o texto cifrado através desse tipo de cifra. Uma outra cifra então de transposição é a cifra de Hill, e nesse caso a ideia principal então é operar m caracteres do texto normal para produzir m caracteres no texto cifrado. A chave nesse caso, né, a chave que é uma matriz quadrada m por m, e para fazer a decifragem então se usa uma matriz inversa, né, que é a k na menos 1. Toda aritmética, no caso de uma cifra de Hill, se utiliza então módulo n, que vai ser a quantidade de símbolos do alfabeto. Né? Então, existe nesse caso específico, para a matriz inversa existir, então, um múltiplo divisor comum entre, né, o determinante dessa matriz K e n tem que ser igual a 1. Então, num exemplo aqui, né, considerando m igual a 2 e n igual a 26, né, no caso, K aqui sendo 11, 3, 8, 7, a matriz, né, utilizada, então isso vai gerar, então, nesse caso, duas equações. Então, y fazendo a multiplicação, observem aqui com os valores da matriz, e depois y2, então, fazendo a multiplicação também com os valores da matriz colocados aqui, certo? Então, um exemplo para ficar mais claro então, a utilização da cifra de Hill. Então, vamos supor que queira se cifrar a palavra July, que está aqui. E aí, então, ela é primeiro colocada em formato numérico. Então, aqui 9, 20, 11, 24, esse valor. Então, esse é o texto puro, tá? Considerando uma representação numérica. Esse texto puro, então, vai ser produzido a partir de dois elementos, observem aqui. Então, esses dois elementos aqui, né, considerando o texto puro, vão ser multiplicados com a matriz. Então, observem que nesse caso a multiplicação vai gerar esses dois elementos, né? Então, a multiplicação matricial vai gerar 3, 4, e depois os dois elementos restantes, o 11 e 24, também vão ser multiplicados aqui com a matriz, né? A matriz K, e daí vai gerar, então, esses dois novos valores. Então, agora o texto cifrado vai ser composto por esses dois primeiros valores, e depois os dois valores consequentes, e vai chegar, então, em D, E, L, W, a partir de July.
Para fazer então a decifragem, nós temos que realizar a mesma operação, só que considerando a matriz inversa de K. Bom, então, as transposições são casos especiais de uma cifra de Hill, onde os elementos são 0, 1. Né? Então, por exemplo, aqui dá para perceber então a utilização de uma cifra específica de transposição que apenas vai fazer uma alteração em relação aos valores, se considerando posições aqui dentro da matriz de transposição. Uma outra cifra de transposição então, bastante conhecida é a cifra ADFGVX. Então, você pode observar que esse nome vem da sequência aqui, ó, das letras que são apresentadas dentro da matriz utilizada. Essa cifra, então, ela foi utilizada pelos alemães na Primeira Guerra Mundial, foi quebrada pelos ingleses, né, e ela é o produto de uma cifra de substituição com uma cifra de transposição. Uma das questões importantes nessa cifra é que esse padrão, né, de cifra de substituição com cifra de transposição é encontrado em cifras modernas que nós vamos estudar nas próximas aulas. Aqui é uma substituição fixa por uma tabela. Então, inicialmente, a associação de um caractere a um par, linha, coluna. Então, por exemplo, aqui vocês observem P vai ser conectado com FG, como vocês estão vendo aqui. E daí o texto intermediário que foi produzido, né, ele vai ser cifrado então com uma transposição de coluna. Então, notem aqui ó, que nós temos o texto puro, né, Product Ciphers, que vocês estão vendo aqui. E aí percebam que o texto intermediário ele tem uma expansão em relação ao texto puro. Isso também é algo que vai acontecer em algumas cifras modernas, como nós vamos ver nas próximas aulas. Bom, foi utilizada a chave Deutsch, então, dentro desse caso aqui específico, e daí o texto cifrado, vocês podem ver aqui ó, a utilização dele considerando aqui ó, o texto intermediário. Então nós conseguimos ver aqui a produção do texto cifrado considerando a tabela que foi produzida aqui para a cifra ADFGVX.